Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à aula dela, que manda em tudo que são valores imobiliários. E o que são valores imobiliários? São ações, são recibos de ações, são direitos de subscrição, são fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento, fundos de direitos creditórios, debêntures, letras de crédito, letras de câmbio, certificado de recebível imobiliário, certificado de recebível do agronegócio. Meu Deus, é uma lista que não acaba nunca mais. Só que, se você der um Google e pesquisar o que são valores imobiliários, você vai encontrar um artigo da própria CVM com uma lista gigantesca explicando. E nessa própria lista tem lá um hackzinho dizendo lá pra gente o que não são valores imobiliários. O que não são valores imobiliários. Essa lista aqui do que não são valores imobiliários é bem mais curta. É basicamente duas coisas. Nós temos lá entre essas duas exceções que não são valores imobiliários os CDBs, os certificados de depósitos bancários, e também os títulos públicos federais. Então a gente pode entender que todos os outros produtos de investimento que não fazem parte dos CDBs ou dos títulos públicos federais são sim valores imobiliários, né? Então, a CVM vai fiscalizar, cuidar, institucionalizar, penalizar tudo que tem a ver com valores imobiliários, está aqui sob o guarda-chuva da CVM, né? E lá dentro da organização do Sistema Financeiro Nacional, a gente diz que a nossa amiga aqui, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, ela é a irmãzinha do Banco Central do Brasil. Meu Deus, Kleber, que história é essa de família? Calma lá, porque esse aqui é o vídeo número 5 da nossa playlist do curso completo da CP20 aqui no YouTube. Então, se você não está sabendo o que eu estou falando, aqui em algum lugar, aqui em cima, tem um cardzinho para você assistir o curso inteiro lá do primeiro vídeo, tá? Então, volta lá, porque aqui a CVM é uma irmã do Banco Central. De certa forma, né, como eu iria fazer aqui, é importante a gente fazer uma espécie de revisão aqui para a gente entender, ó, a gente vai desenhando, a gente vai repetindo, né, andragogia, o ensino do adulto, para a gente visualizar aqui onde é que se encontra esta coisa, tá? Então, basicamente, lembra que a gente tem lá em cima uns carinhas chamados de órgãos normativos. Os normativos ficam lá em cima, bonitão. Aqui embaixo nós temos uns caras chamados de supervisores, né? Eles também são chamados aqui de executivos, que são os caras que metem a mão na massa, né? A gente está aqui nesse patamar nesse momento, né? Então os normativos são aqueles caras que não fazem nada, né? Lembra que a gente tem lá o Conselho Monetário Nacional, é um cara formado por 3 pessoas, que são os velhinhos que dão os conselhos, né? A gente tem uma aula aqui já neste curso sobre isso, não vou entrar em detalhes. A gente tem aqui o Banco Central do Brasil, né? Por que é o Banco Central? Ele é um menino? Porque é o português, né? É o Banco Central. E aí, nós temos as meninas A e A, né? Aqui, como irmão do CMN, a gente tem Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar, né? Então, a gente tem a CVM, a SUSEP e a Previc, né? E eu gosto de trazer aqui pra gente uma estrutura familiar, porque aqui a gente tem o irmãozinho, irmão, a gente tem a irmã, e aqui nós temos as primas, que é a prima SUSEP, e nós temos a prima, que é a Previc, né? Então, tudo que você aprender aqui na aula da CVM vai servir para você entender o que é a SUSEP, para você entender o que é a Previc, tá? Por que a gente tem essa distinção de o irmão e a irmã, né? Porque o Banco Central tem uma composição, né? Lembra lá que são 9 membros, um presidente, 8 diretores. A SUSEP tem 5 membros. A gente tem aqui, ó, um presidente e 4 diretores. Todos eles são apontados pelo presidente da República, balizados lá no Senado Federal, tá? E aí, da onde que surgiu a CVM? De onde que surgiu aqui a nossa Comissão de Valores Imobiliários? Ela foi criada no longínquo ano de 1976, com a Lei 6.385 de 76, tá? E olha que importante, ela é uma autarquia vinculada
ao Ministério da Fazenda, mas não subordinada a ele. Olha que legal. É como se você fosse maior de idade e morasse na casa dos seus pais, né? Então a gente está vinculado a eles, mas não é mais subordinado, né? A gente entra e sai a hora que a gente quiser, porque a gente é maior de idade, né? Bom, e ela tem autonomia, olha que legal, para criar normas para o mercado de capitais. E olha como isso aqui é importante, porque lá na aula que eu expliquei aqui, a aula 2 desse curso aqui, onde eu falo pra gente que a gente tem lá a transferência de riqueza, de recurso entre os agentes, né, o agente deficitário, o agente superavitário, eu desenhei para você aqui duas coisas, né? A gente tem a Lei 4.595 de 64, tá? Não precisa decorar esses números aqui, é muito mais aqui, porque tá na minha cabeça, né? Então, essa lei aqui criou duas coisas importantes. Criou o Sistema Financeiro Nacional e criou também o Banco Central do Brasil. Nessa estrutura aqui, ela criou o chamado mercado financeiro, né? E aí, passando o tempo longínquamente, em 1976, a gente tem aqui a Lei 6.385 de 76, que ela cria a Comissão de Valores Mobiliários e, de certa forma, ela cria aqui para a gente também o chamado de mercado de capitais. Capitais, né? Então, aqui a gente tem os dois mercados, ó, o mercado financeiro e aqui a gente tem o mercado de capitais, tá? E aqui faço um adendo importante, tá? Porque não sei quanto você conhece aqui a Top Invest, quanto você já entrou nesse meu curso aqui, nessa playlist. Aqui existe uma espécie de bruxaria. Sim, é uma bruxaria real de que você está assistindo esse vídeo. Se você não deu o like, vai chegar o dia da prova, vai faltar uma questãozinha assim. E se você acredita em bruxaria ou se você não acredita, não custa nada, né? Dá o dedinho aqui no like que vai te ajudar pra caramba, tá? E aí, voltando aqui à nossa lógica de explicação, qual que é o papel da CVM? Porque você já entendeu que a CVM vai cuidar de tudo que está relacionado a valores imobiliários. Você já entendeu que valores imobiliários é qualquer coisa de investimento, exceto CDBs. Títulos públicos federais. Anotou. Escreve aqui pra mim, ó. Escreve no comentário pra mim saber que você entendeu. Porque isso aqui vai cair na tua prova, tá? Você escrever, você participar. Galera, sinestésica é importante você participar. Comenta aqui, ó. CDBs e títulos públicos federais, tá? E aí, então qual que vai ser a atribuição da Comissão de Valores Imobiliários? É muito simples, né? Eu já falei para você que a principal missão é incentivar a poupança no capital social das empresas, né? E como que ela vai fazer isso? A gente pode imaginar aqui a CVM no centro de tudo que tem a ver com valores imobiliários. Então a gente pode botar a CVM aqui, ó, bem grandona, no centro de tudo que tem a ver com valores imobiliários. E lá no mercado de capitais, a gente vai ter uma separação bem grande, né? A gente vai ter de um lado os grandes e poderosos participantes do mercado, onde a gente tem as instituições financeiras, a gente tem aqui os profissionais, nós temos aqui as gestoras, né? Por que eles são grandes e poderosos? Cara, imagina que por mais que seja um profissional, né? Vamos supor aqui o Kleber, né? Cara, eu tenho todas as certificações possíveis e imagináveis, eu tenho experiência no mercado, sou sócio do Grupo Primo, que a gente tem uma consultoria de investimentos, a gente tem uma gestora de recursos de terceiros, né? Uma asset. Cara, olha o conhecimento que eu tenho perante a um leigo no mercado financeiro. Concorda comigo? Então, por mais que eu não seja o todo-poderoso, em termos de conhecimento, eu tenho muito mais poder intelectual, vamos chamar assim, do que um leigo no mercado financeiro. E quem que é esse leigo? Esse leigo aqui é o nosso amigo investidor, né? Mesmo que ele seja lá um investidor qualificado, ele tem muito menos acesso ao conhecimento do que eu, né? Então, qual que vai ser o papel da CVM? Como ela quer incentivar a poupança no capital social das empresas, pensa comigo que, ao mesmo tempo que ela fiscaliza esses caras, né? O que ela vai fiscalizar aqui? Ela vai fiscalizar contra emissões fraudulentas, contra crimes no mercado de capitais, o insider trading, o front running. Ela vai fiscalizar contra manipulação dos mercados, né? Como aconteceu com o Narras na Bolsa do Rio de Janeiro, década de 80, 70, não me lembro direito, tá? Só que olha que importante, como o papel da CVM é fiscalizado. Concorda comigo que
Se a CVM está fiscalizando para que não hajam fraudes, irregularidades, atos ilegais, ao mesmo tempo ela está protegendo o investidor? Protegendo o investidor? Olha que louco! Ela está, ao mesmo tempo, protegendo o investidor. Então, está fiscalizando e protegendo. E desta forma, ela está seguindo o papel dela de incentivar a poupança no capital social das empresas. E aí, entra um pouco do que está escrito lá na lei, que a lei fala, né, sobre as atribuições da CVM, né? As atribuições da CVM, né? E quando a gente fala das atribuições da CVM, e por isso que é importante você entender lá aquele organograma de que a CVM é uma menina e que a CVM, a SUSEP e a Previc são primas, porque as atribuições delas são muito parecidas. E a gente diz que dentro das atribuições da CVM, olha que louco, né? Ela tem um negócio que a gente chama aqui, ó, de asterístico, ó, poder de polícia. Poder de polícia. Por que ela tem poder de polícia? Você já vai ver aqui comigo, tá? Porque ela vai, ao mesmo tempo, ela vai poder criar as normas. Ela vai, ao mesmo tempo, poder fiscalizar. Ela vai, ao mesmo tempo, poder punir. Kleber, mas é o poder, sei lá, é o quê? Que pune? Cara, quero ver se a polícia pega um vago e não senta o sarrafo nele. Ela tá punindo, a gente sabe que isso acontece, né? E aí, qual que vai ser as atribuições da CVM? É um pouco do que a gente já falou aqui ao decorrer dessa aula, né? Por exemplo, é uma atribuição da CVM ela fazer a fiscalização. O que a CVM vai fiscalizar aqui? Bom, ela vai fiscalizar, por exemplo, emissões irregulares. O que são emissões irregulares? São, por exemplo, uma empresa que declarou dados fraudulentos na emissão. Por exemplo, a gente teve aqui a Lojas Americanas. O que ela fez foi uma emissão fraudulenta de certa forma, uma vez que ela emitiu debêntures e tinha um balanço que estava fraudado, e é uma emissão fraudulenta. Ela vai proteger aqui contra atos ilegais, né? A gente pode ter aqui, por exemplo, os crimes contra o mercado de capitais são atos ilegais, né? Os crimes contra o mercado. E aqui, como os crimes contra o mercado, a gente vai estudar em seguida também, são o insider trading, que é o trading de dentro, né? É você usar informações privilegiadas para obter benefícios, o insider trading e o front running. Então, enquanto a CVM está fiscalizando isso aqui, ela está num poder investigativo, né? Então aqui a gente está fazendo a investigação. A gente pode colocar aqui numa outra cor, né? Vou botar aqui num azulzinho claro. A parte do poder de polícia, né? A gente tem aqui a parte chamada de parte punitiva, né? Porque ela vai, por exemplo, poder punir, né? Ela vai lá e vai criar uma punição para quem viola as regras. Ela vai, por exemplo, aplicar multas que vão ser até de 20 milhões, até 50 milhões de reais, tá? Até 50 milhões de reais. Ela pode publicar advertências, ela pode proibir, né? Então, por exemplo, o Kleber lá tem um registro de consultor de investimentos como um CFP. Eu cometi um ato ilegal, cometi um crime contra o mercado de capitais, a CVM vai Kleber, você não pode mais atuar no mercado financeiro. Então, essa aqui é a parte punitiva, né? A gente tem também a parte, vamos colocar aqui numa outra corzinha, né? Vamos botar aqui um amarelo. Ela tem a parte aqui que a gente chama de parte
normativa. Então, a CVM vai criar normas, né? Ela vai regulamentar o quê? A emissão de valores mobiliários, o trabalho do consultor de investimentos, o trabalho do analista de investimentos, o trabalho do gestor de investimentos. Ela vai convocar, né? Ela vai inspecionar, ela vai, deixa eu pensar aqui, outra palavra, intimar, né? Vai chamar a empresa a prestar esclarecimentos, né? Então, aqui a gente tem a parte de fiscalização, a gente tem a parte punitiva e aqui a gente tem a parte normativa. Então, basicamente, é isso que é a CVM, é a atribuição dela de cuidar de tudo que está relacionado aos valores imobiliários neste escopo aqui de trabalho, beleza? Bom, e aí tem uma pergunta, se essa aula gratuita é legal, cara, imagina a aula paga, né? E aí, a grande pergunta é, se você não é meu aluno ainda, é simplesmente porque você não vai com a minha cara, como diria o Kiko. Se não é esse o detalhe, pode ser porque você não quer passar de primeira. Bom, aí você estuda concorrente. Mas se você quer passar de primeira, e se o curso gratuito é tão bom assim, cara, imagina o curso pago, eu vou deixar o link aqui na descrição, o link vai estar no primeiro comentário aqui, que vai ser demais! E de qualquer forma, eu vejo você aqui no próximo vídeo. A próxima aula a gente vai falar sobre SUSEP e a Previc, a aula 6 da nossa playlist. Continua acompanhando aqui. Um beijo, até a próxima e tchau!